Nós temos que entender. Às vezes muitas coisas acontecem porque Jesus não está falando e a pessoa diz que está falando. Deus não está falando, a pessoa diz que Deus está falando e aí as coisas dão errado porque não foi Deus que falou. Quando Deus fala, da maneira que Deus fala, acontece. Então Jesus aqui estava enviando Ananias para ter com Saulo e passou todas as coordenadas, direcionou tudo como seria e já falou das facilidades que Saulo ia realmente permitir que ele colocasse as mãos e orasse para que Saulo recuperasse a visão. Mas Ananias questiona e continua questionando, dizendo: para aqui trouxe a autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos quanto invocam o teu nome. Olha a resposta dele para Jesus: todos que invocam o teu nome, eu vou lá invocar o teu nome, ele vai me prender, mesmo que ele não está enxergando. Mas ele tem as pessoas dele lá, ele manda lançar a mão de mim, no nome de Jesus. Eu vou ouvir muito falar, ele tem que ter carta, Senhor. Ele tem, até parece que Jesus, mesmo aquilo que Jesus fala, Jesus sabe o que ele está falando. O que nós temos que entender é o que Jesus está falando. Quando Jesus está passando essas coordenadas, está nos direcionando, podemos ficar tranquilos. Tudo está na direção dele. Agora vem a resposta do Senhor para ele. Vem a resposta do Senhor é: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor já sabia, ele vai sofrer pelo meu nome. Ele que antes era perseguidor, ele vai ser perseguido. Ele que fazia tantas coisas, agora ele vai levar o meu nome, ele vai saber que não vai ser fácil, mas ele sabe quem é que está com ele. Então veja que o Senhor disse: vai. Não se preocupe, é como se o Senhor dissesse: não fique preocupado, não, ele não vai lançar a mão de você, não, vai. Ele é para mim um vaso escolhido. Tem pessoas que nós pensamos que não, que é um desocupado da vida, é sei lá, uma pessoa ruim, uma pessoa que faz tudo que é ruim. Mas Deus disse: vai, aquele para mim é um vaso escolhido, o que importa é o que Deus está falando. Se Deus disse que ele é um vaso escolhido, é um vaso escolhido. Quando Deus fala que alguém, por mais péssimo que aos nossos olhos seja, e tantas coisas ruins que nós ouvimos falar, mas quando o Senhor diz que é um vaso escolhido, é um vaso escolhido. Então vai o quê? Vai Ananias. Então diz a Bíblia: então foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Está vendo? Agora ele leva a palavra de Deus a Saulo, ele fala aquilo que Deus falou, através de Jesus Cristo. Então ele começa a falar com Saulo, e Saulo então entende que realmente Deus estava falando. Aquele homem, ele sabia, Saulo, que é Saulo ainda, então Saulo sabia que aquele homem, Ananias, realmente era o enviado do Senhor, porque ele já tinha visto em visão. Então ele sabia que a voz de Ananias era, digamos, vou dizer autenticado, não vou dizer a voz do próprio Deus, mas é como se fosse, mas vamos dizer, autenticado pelo próprio Deus. Aquilo que ele estava falando, Saulo entendia que era como o próprio Deus falando. Aquilo que ele estava falando foi algo que ele recebeu realmente do próprio Deus. Às vezes tem pessoas que vão falar conosco e pela palavra revelada e por aquilo que realmente a gente entende que é a palavra de Jesus, então nós entendemos que é Deus falando conosco. Tem pessoas que às vezes vêm falar com a gente e traz algo que não é Jesus falando. Tem pessoas que vai falar conosco e é Moisés falando, ou seja, são coisas do antigo pacto, não é a voz de Jesus. É como falava antigamente, de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e muitas coisas não é Deus falando conosco através de Jesus. Se você queira receber, mesmo que seja falando através de Moisés, tudo bem, mas no Novo Testamento nós temos que entender quando é Jesus que está falando, para que nós venhamos atender aquilo que é realmente Jesus que está falando. Porque tem coisas que não seria para nós hoje, não é para o novo pacto, não é para a nova aliança. Era coisa do antigo pacto, então não é para nós hoje. Então não é Jesus falando, é lei de Moisés, é coisas que não é para nós. Então nós precisamos saber associar essas coisas. Eu sempre gosto de falar que a gente tem que entender antes, a gente tem que entender antes da lei, e na lei e depois da lei. Nós estamos depois da lei, nós estamos no novo pacto, no Novo Testamento. Então veja, tinha antes da lei. Por exemplo, se levantava altares antes da lei, se levantava. Mas quando se fez altares na lei, Deus determinou como seria aquele altar. Deus determinou como seria aquele altar.
Lá antes da lei não era Deus que passou as coordenadas. Por exemplo, Noé edificou o altar, e outros ali edificou o altar, mas não foi o que Deus disse. Edifica um altar, mas quando chega no Antigo Testamento, ou seja, quando chega na lei, né? Quando chega na lei, aí sim o próprio Deus passa todas as coordenadas, né? Direciona como que vai ter que fazer tudo, utensílio, tantas dessas coisas. Você que está seguindo aí a escola bíblica dominical nesse trimestre agora, então nesse segundo trimestre você vai entender que a respeito de muitos desses assuntos para conduzir a Cristo. Então você tem que saber quando é Cristo que está falando. E aí a Bíblia diz que Ananias vai, né? Ananias vai e entra na casa e impõe sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Então ele sabia, realmente é Jesus que mandou ele mesmo. Jesus me mandou porque Jesus, antes de mandar, Jesus já me deu a visão, que era Ananias, ia impor as mãos e eu ia começar a enxergar. Então, Saulo já sabia, isso aqui sim, Deus está no negócio. Então, eu e você precisamos entender quando é Deus que está no negócio. Então, tem coisas que é Deus no negócio e tem coisas que não é. Então, nós temos que entender. Saulo ali entendia, não, aqui realmente é Deus falando. Deus está usando realmente o homem como ele me mostrou. Então, Deus fala conosco de conformidade, ele nos mostrou, ou seja, dentro das Escrituras, né? Nós temos que entender como é que Jesus fala conosco dentro das Escrituras. Depois nós vamos aprendendo muitas coisas assim com o tempo, porque senão os vídeos ficam muito longos. Tem muitas coisas que a gente vai aprendendo. Você pode, se você gostar da mensagem, você pode acompanhar aí. Eu tenho muitos vídeos, vou fazendo outros vídeos, né? Então você se inscreve e faz tudo ali como está sendo direcionado. E todos os vídeos que eu gravar vai ir para você, tá certo? Então veja que ele entendeu, Saulo entendeu que realmente era Deus que estava falando, né? Que aquela palavra que ele estava falando era a palavra do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 18 diz que imediatamente lhe caíram os olhos, né? Dos olhos de Paulo, caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre isso. É como ouvir a voz de Deus. É como saber quando é Deus que está falando conosco através de Jesus. Ou se nós estamos ouvindo uma voz que não é voz de Deus. Ou se nós estamos ouvindo uma voz por alguém que é a voz ainda do Antigo Testamento. Eu me esforço, né, e peço direção a Deus e discernimento para que eu não passe a voz de Moisés para o povo, mas que eu possa passar a voz de Jesus, porque é isso que nós lemos lá, né, em Hebreus no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 2, né, falando que nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, nós estamos nesses últimos dias, nós estamos no novo pacto, no Novo Testamento, então nós temos que ouvir a voz de Jesus. No Novo Testamento, nós temos que ouvir a voz de Jesus. No Antigo Testamento se ouvia a voz de Moisés, né? Deus falava através de Moisés. Mas agora, Deus fala conosco através de Jesus, tá certo? Que Deus continue aí abençoando a tua vida, fica todos na paz do Senhor, tá certo? Que Deus ilumine a tua mente, a nossa mente, enfim, para que nós possamos compreender e entender quando o Senhor está falando conosco, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus vos abençoe.